Olá, querido irmão, querido amigo, que bom estarmos mais esta vez juntos. Já estamos no penúltimo estudo dessa série, Verdade para a nossa época, a nossa existência. São verdades fundamentais que encontramos nesse lindo guia de estudo, Bíblia Ensina. Por favor, essa série não fique só para você. Ajude outras pessoas a compreender melhor, com simplicidade, as verdades da palavra de Deus. É para os nossos dias, são para os nossos dias. Nós precisamos levar a sério essas mensagens. Portanto, que Deus abençoe você e tua família. Vamos orar? Poderoso Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor se faz presente neste momento. Abençoa-nos neste momento ao abrirmos a Tua Palavra e estudarmos esta série Bíblia Ensina a respeito desse ponto de vista sobre o que a Tua Palavra diz. Ó Deus, por favor, que os nossos olhos sejam abertos e que nós não venhamos pecar contra o Senhor. No eterno nome de Jesus. Amém. Pois bem, é muito importante que o ponto de vista seja a palavra de Deus e o que ela diz e somente o que ela diz. E esse guia de estudo está mostrando direto sobre o que Deus diz a respeito de cada tema. Então, vamos lá? Sem mais delongas, o pecado imperdoável. Encontramos na Bíblia uma função específica para cada pessoa da divindade no plano da salvação do homem. Deus Pai é aquele que oferece a salvação ao dar o seu Filho. O Filho é o que executa a salvação, vindo a este mundo e morrendo em nosso lugar. Já o Espírito Santo é o Consolador deixado por Cristo para nos convencer da nossa condição de pecadores e nos mostrar que necessitamos de Cristo. Rejeitar o Espírito é fechar as portas para a influência divina. Vamos estudar e ver por que rejeitar o Espírito Santo se torna um pecado imperdoável. Primeira pergunta: qual o pecado que Deus não perdoará? Livro de Marcos, no capítulo 3, no verso 28 e 29, está escrito assim: em verdade vos digo que pecados e as blasfêmias que proferirem serão perdoados, mas aquele que blasfemar contra o Santo Espírito não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Então, o pecado, de acordo com Marcos, capítulo 3, verso 28 e 29, que não tem perdão, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E por que não tem perdão? Bom, quem é o Espírito Santo? Mateus 28, verso 19, está escrito: ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade. Ou seja, o Espírito Santo é Deus. Então, como que uma pessoa vai ter perdão ao rejeitar Deus? Olha só, qual é a sua obra? Qual que é a obra do Espírito Santo? Em João 16, o verso 7 e 8, está escrito: quando ele vier, falando do Espírito Santo, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, o Espírito Santo habita em nossa mente, habita em nosso coração, para convencer-nos do que pecamos, da justiça divina que virá e do juízo final, a retribuição àquilo que nós praticamos. Agora, veja bem, se a pessoa rejeita esse dom do céu, que vem para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, como vai ter perdão? Bom, você vai entender melhor no decorrer do estudo o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Número 4.
Pode o Espírito Santo ser entristecido? Efésios 4:30 diz que sim. Olha o que está escrito. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Ou seja, quando eu sei o que é certo e insisto em fazer o que é errado e continuo fazendo o que é errado, estou entristecendo o Espírito Santo. Estou fazendo a obra que Deus não quer que eu faça. E então chegará um momento que, por mais que o Espírito Santo venha a falar, de tanto eu fazer a obra que quero fazer, meu coração se endurece e não há mais espaço para Deus. Então, como Deus vai perdoar alguém que não quer ser perdoado? Você conhece gente que diz: não preciso de perdão, sou um bom homem? A justiça própria não te salva, amigo. O que te salva é reconhecer a Jesus Cristo e a intercessão do Divino Espírito sobre a tua vida. Justiça própria não te salva. O que fala o Espírito Santo repetidas vezes? Livro de Isaías 30, verso 21. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Você alguma vez já ouviu a voz do Espírito Santo falando ao seu coração? Já aconteceu com você de estar em alguma festa, em algum lugar, e o Espírito Santo te livrar da morte ali? Você então sair, depois você ouviu falar que aconteceu uma série de coisas e que você se livrou porque Deus livrou você? Saia daqui, aqui não é teu lugar. Pois é, Deus fala através do Espírito Santo a tua mente. A tua mente, Deus te fala. É por isso que você precisa ter a tua mente sã, o teu corpo são, para ouvir melhor a voz do Espírito Santo. Sexta pergunta: como pode alguém cometer o pecado imperdoável? Apesar de nós já termos falado sobre isso, mas é bom recordar. Tiago 4,17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, se você sabe o que é certo e insiste em fazer o errado, vai chegar um momento que de tanto você fazer o errado, vai endurecer teu coração. E então, como que o Espírito Santo vai te convencer se você não quer ser convencido e nem permite que ele te convença? Olha o que diz Hebreus capítulo 10, o verso 26. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelo pecado. Você sabe o que é viver deliberadamente em pecado? É a pessoa saber o que é errado e continuar fazendo e ainda fazer planos para fazer o que é errado. Então Deus não pode perdoar alguém que vive fazendo o que é mal e tendo prazer no mal. Como Deus vai salvar uma pessoa que tem prazer em fazer o que é mal? Última pergunta, pergunta número 7. Qual deve ser a nossa resposta ao apelo do Espírito Santo? Hebreus 4, verso 7. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Deus está te convidando para você não endurecer o teu coração e fazer o que é certo. Se você sabe o que é certo, ande no caminho certo. Você agradece a Deus pela atuação do Espírito Santo em tua vida e ele ter te livrado da morte várias vezes? Glória a Deus. Você promete, pela graça de Deus, ouvir e praticar as orientações do Espírito Santo à sua mente? Sim? E vai ouvir, vai praticar também o que já está revelado? Sim? Eu quero orar por você. Quero agradecer a Deus por essa tua decisão. E que todo o seu caminhar, que o Espírito Santo do Senhor seja o teu guia. Vamos orar? Eterno Deus e poderoso Pai, muito obrigado por essa decisão tão linda desta família. Obrigado, Senhor Deus, por essa decisão desta pessoa de deixar o Espírito Santo ser o único agente motivador da sua vida.
Tudo que fizermos, queremos fazer guiados pelo Teu Santo Espírito. Não queremos pecar contra Ti. Afaste de nós todo pecado. Ilumina a nossa vida para viver uma vida em santidade contigo. No eterno nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Deus abençoe o teu lar. Deus abençoe a tua família. E amanhã ou outro dia, não sei quando você vai estudar esse estudo, porém, amanhã é um grande dia. Amanhã é dia de você tomar a maior decisão da tua vida e ser de Deus de fato e de verdade. Você já é de Deus, com certeza, mas amanhã você tomará a melhor decisão da tua vida. Que não seja amanhã, mas que seja o momento que você estudar esse próximo capítulo comigo, esse próximo título, você tomará a maior decisão da sua vida. Fico te esperando para o tema número 15. Um forte abraço.